Oi, eu sou a Luana e você já se perguntou se precisa ser um expert em economia ou ficar por dentro de todas as notícias para se tornar um trader? Hoje vamos falar sobre dois tipos de análise que fazem toda a diferença no mercado financeiro: análise gráfica e análise fundamentalista. E eu vou te explicar as diferenças entre elas, seus prós e contras e o mais importante, como combinar essas duas abordagens para potencializar seus resultados e minimizar os riscos, seja no day trade ou nos investimentos a longo prazo. Vamos nessa? Uma oportunidade exclusiva para você. Se investir no mercado financeiro sempre foi um sonho, mas você não sabe por onde começar, essa é a sua chance. Com o Copy Trader, você pode seguir as melhores estratégias de especialistas e replicar os resultados deles na sua conta. E sabe o melhor? Mesmo sem experiência, você investe de forma simples, inteligente e segura. Deixe o trabalho pesado com a gente e comece a transformar o seu dinheiro em resultados reais. Então, clica no link abaixo e descubra como dar esse passo com quem realmente entende do mercado. Mas o que são análise gráfica e análise fundamentalista? Vamos começar com o básico. Você sabia que não precisa ficar por dentro de todas as notícias ou entender profundamente de economia para ser trader? Isso depende do tipo de análise que você escolhe no seu dia a dia. Vamos começar pelo básico. A análise gráfica é o estudo dos movimentos passados de preços de um ativo, focando exclusivamente no gráfico e em padrões. É ideal para traders que operam no curto prazo, como no day trade, porque ajuda a identificar os melhores pontos de entrada e de saída de uma operação. Já a análise fundamentalista é voltada para quem acompanha notícias e relatórios econômicos como indicadores de mercados, decisões do Banco Central e outros fatores do ambiente macroeconômico. Agora, qual delas é a melhor? Depende muito do seu perfil. Se você prefere operar pela análise gráfica, não precisa acompanhar notícias ou saber detalhes sobre economia. Seu foco será totalmente no movimento do gráfico e nos padrões que ele forma. Por outro lado, quem utiliza a análise fundamentalista precisa estar atento ao calendário econômico para entender o impacto das notícias na direção que o mercado vai tomar. Em resumo, enquanto a análise gráfica é indispensável para decisões rápidas no day trade, a análise fundamentalista pode ser usada para avaliar a tendência geral do mercado naquele dia. Agora vamos aprofundar um pouco mais na análise gráfica. Muitos pensam que ela se resume a candles, mas é muito mais do que isso. Gráficos como o Renko e diversos indicadores disponíveis nas plataformas são ótimos para eliminar ruídos e identificar tendências de maneira mais clara. Dentro da análise gráfica, temos padrões importantes de continuação e de reversão, como bandeiras, triângulos e o famoso ombro-cabeça-ombro. Eles nos ajudam a prever a próxima movimentação do ativo. E não podemos esquecer o volume de negociação. Ele é o termômetro da força de uma tendência. Movimentos com alto volume tendem a ser mais confiáveis, enquanto oscilações com volumes baixos podem ser sinais de reversão. Indicadores como o MACD e o RSI também são fundamentais para traders que buscam saber quando uma tendência está ganhando ou perdendo força. O MACD ele ajuda a detectar a direção da tendência, enquanto o RSI mede o quão sobrecomprado ou sobrevendido um ativo está, essenciais para decisões rápidas no day trade. Agora vamos entender os prós e contras da análise gráfica. Ela é ideal para operações de curto prazo, mas podem gerar muitos falsos sinais. Ela ajuda nas emoções da decisão, mas não considera fatores econômicos. Ela é baseada em dados objetivos, mas dependem muito do timing exato. Agora vamos para a análise fundamentalista. Principais notícias e indicadores econômicos é a base da análise fundamentalista no day trade. É o monitoramento de notícias econômicas que afetam diretamente os mercados financeiros.
E esses eventos geralmente são encontrados em calendários econômicos, como disponibilizado pelo site invest.com. No calendário, eventos de alta relevância são marcados com 3 estrelas, indicando seu impacto significativo. Vamos explorar cada um desses indicadores em detalhes. O famoso PIB, que é o Produto Interno Bruto, é um dos principais indicadores da saúde econômica de um país e reflete o valor total de bens e de serviços produzidos em um determinado período. Quando o PIB cresce acima do esperado, ele sinaliza uma economia forte, o que pode atrair investidores para ativos de risco. Por outro lado, um PIB abaixo do esperado pode sugerir desaceleração econômica, aumentando a procura por ativos de proteção como o dólar. E o PIB da China? Como o maior consumidor global de commodities, o desempenho econômico da China influencia diretamente os preços de matérias-primas e ações de exportadoras brasileiras. Em 2023, a desaceleração do PIB chinês provocou uma queda nos preços do minério de ferro, afetando empresas como a Vale, refletindo no valor da nossa Bolsa B3. E o PIB dos Estados Unidos? Um dado vital para o mercado global. Afinal, é a maior economia do mundo, né? Alterações no crescimento americano afetam diretamente o dólar e as bolsas de valores ao redor do mundo. Por exemplo, o crescimento acima do esperado de 2022, lembra? Impulsionou o índice e o S&P 500, enquanto os juros altos freavam o avanço das ações de tecnologias listadas no índice da Nasdaq. As taxas de juros, elas são definidas pelos bancos centrais e ela tem impacto direto no custo do crédito e também na atratividade de investimentos. As alterações nas taxas são usadas como ferramentas para controlar a nossa inflação e estimular ou desacelerar a economia. Quando o Fed aumenta as taxas referenciais de juros lá nos Estados Unidos, o dólar tende a se valorizar devido ao aumento na atratividade de remuneração dos títulos americanos. Isso pode causar queda no mercado emergente, como o brasileiro. Em 2022, a elevação das taxas pelo Fed pressionou as moedas de mercados emergentes, incluindo o real. O cupom Banco Central do Brasil, ele controla a Selic e a taxa de juros Selic é a principal referência para o mercado doméstico. Um aumento na Selic pode atrair investidores estrangeiros, fortalecendo o real e impactando negativamente o dólar. Em 2021, a Selic subiu para conter a inflação e resultou em maior fluxo de capital estrangeiros para o nosso país. E a inflação, ela mede a variação dos preços no mercado e é um dos fatores mais monitorados pelos bancos centrais. Os índices como o S&P nos Estados Unidos e o IPCA no Brasil são determinantes para as políticas de juros. Uma inflação mais alta do que o esperado pode forçar os bancos centrais a aumentarem as taxas de juros, o que impacta negativamente em mercados de riscos como a renda variável. Por outro lado, uma inflação controlada favorece o crescimento econômico e aumenta a confiança dos investidores. Por exemplo, em 2022, a inflação americana acima de 8% levou o Fed a adotar uma postura mais agressiva, elevando os juros e pressionando as bolsas globais para baixo. E em 2024, a inflação brasileira fez o BCB reiniciar um ciclo de alta da Selic, que deve chegar a nível recorde. Agora, os dados de emprego são também fundamentais para medir o desempenho de uma economia e prever tendências de consumo e de produção. Payroll, esse relatório que é divulgado mensalmente, apresenta dados sobre criação de empregos fora do setor agrícola nos Estados Unidos. E um resultado forte pode indicar uma economia aquecida, fortalecendo o dólar e aumentando muito a volatilidade nos mercados. Em outubro de 2023, a criação de 336 postos surpreendeu positivamente e provocou uma alta no índice do dólar. Agora vamos à taxa de desemprego. Um desemprego em queda pode sinalizar expansão econômica, enquanto taxas crescentes indicam desaceleração. No Brasil, a queda do desemprego para 7,9% em 2023 gerou expectativas positivas para o crescimento doméstico. E os relatórios de produção industrial e índice como o PMI fornecem insights
sobre a saúde do setor produtivo. Uma queda nesses índices pode sinalizar redução na atividade econômica, pressionando os mercados de risco como as bolsas. Empresas que dependem de exportação, como mineradoras, são diretamente impactadas por esses dados. Então, traders precisam monitorar essas informações para ajustar as suas estratégias conforme as expectativas do mercado. Em 2023, o PMI abaixo de 50 na Europa sugeriu contratação do setor industrial, afetando negativamente as bolsas. A correlação entre o dólar e a taxa de juros DI atual e futura são um indicador crucial no Brasil para antecipar os movimentos do mercado de câmbio. Vamos lá, quando a taxa de DI sobe, significa que os juros do crédito também estão aumentando, o que tende a valorizar o real frente ao dólar pelo caminho da atratividade. Essa relação é explicada pelo fluxo de capital estrangeiro. Taxas de juros mais altas aqui tornam o Brasil mais atrativo para investidores globais, aumentando a entrada de dólares, o que acaba tirando pressão sobre o real. Traders experientes monitoram essa correlação para prever a direção do mercado cambial. Em 2023, a alta da DI para 13,75% impactou diretamente o mercado cambial, pois a elevação das taxas de DI aumentou a demanda por títulos brasileiros, atraindo o capital estrangeiro. Isso resultou em uma valorização temporária do real em relação ao dólar. Então, os traders que acompanham o DI com atenção conseguem ajustar as suas posições no mercado de câmbio, aproveitando as oportunidades de curto prazo geradas por essas flutuações. O peso mexicano é uma moeda importante para traders, pois possui uma forte correlação com o dólar, especialmente em aberturas de mercado. O desempenho do peso mexicano em mercados asiáticos ou europeus pode ser um indicativo de como o dólar abrirá no Brasil. Por exemplo, se o peso mexicano começa amanhã se fortalecendo, é provável que o dólar abra em baixa frente ao real e vice-versa. Essa correlação existe devido à similaridade estrutural entre economias emergentes da América Latina e a interconexão do mercado financeiro global. Traders que utilizam análise fundamentalista para operar utilizam essas informações para planejar as suas operações, antes mesmo da abertura oficial do mercado doméstico. O Brasil, sendo um dos maiores exportadores de commodities, tem seu mercado de câmbio fortemente influenciado pelos preços de matérias-primas, como minério de ferro, soja, petróleo e açúcar. Alterações significativas desses preços impactam diretamente o real. Por exemplo, uma queda acentuada no preço de minério de ferro, como aconteceu devido à redução da demanda da China em 2023, prejudica empresas exportadoras e reduz o fluxo de dólar para o Brasil. Por outro lado, altas nos preços do petróleo tendem a favorecer as receitas da Petrobras e a entrada de capital de estrangeiros, fortalecendo o real. O mundo está interconectado e eventos globais podem impactar o mercado. Guerras e conflitos, por exemplo, podem aumentar a volatilidade e afetar setores como energia e defesa. Mudanças nas eleições podem trazer novas políticas econômicas. Regulamentações, leis ambientais, por exemplo, podem impactar empresas de energia e de mineração. E quais são os impactos neste mercado? Esses eventos podem criar oportunidades ou riscos, dependendo do setor. E como monitorar notícias em tempo real? Calendário econômico é uma das práticas indispensáveis para day traders, que utilizam análise fundamentalista e acompanham notícias econômicas em tempo real. Esses dados influenciam diretamente as decisões do mercado financeiro. Por isso, é importante saber onde buscar essas informações confiáveis. Aqui estão alguns dos principais canais e plataformas que podem ser utilizados. A primeira, investing.com. O Investing é um dos sites mais completos para traders. Ele oferece um calendário econômico detalhado, marcando os eventos de alta relevância com 3 estrelas, como divulgações do PIB, taxas de juros, inflação e dados de emprego. E além disso, é possível configurar alertas para notícias específicas ou acompanhar análises de especialistas publicadas no site.
Segundo, Bloomerang, uma das plataformas mais conceituadas do mercado, a Bloomerang oferece informações detalhadas sobre os mercados globais, além de análises aprofundadas e notícias em tempo real. Ela é amplamente utilizada por profissionais devido à sua confiabilidade e abrangência. Há versões gratuitas e pagas, com a última oferecendo recursos mais avançados. A Reuters é uma das agências de notícias mais rápidas e confiáveis no mercado financeiro. Além de divulgar eventos econômicos, ela traz insights sobre geopolítica, commodities e outros fatores que podem influenciar os mercados. O feed de notícias da Reuters é uma excelente ferramenta para traders que desejam se antecipar ao mercado. Muitas corretoras de renome, como a XP Investimentos, a BTG, a Rico, elas disponibilizam calendários econômicos diretamente em suas plataformas de trade. Esses calendários costumam ser integrados às ferramentas de análises gráficas, permitindo uma visão completa das condições do mercado. E não poderia esquecer da BMC News, que é um programa pré-marketing para começar o dia bem informado. O programa pré-marketing da BMC entra ao vivo no YouTube às 8 horas, trazendo os melhores analistas do mercado. No programa você recebe informações quentes sobre tudo o que aconteceu no mundo e como isso pode impactar as suas operações. Eu participo, inclusive, toda semana trazendo análises do mercado de futuros, ajudando você a se preparar para o pregão com insights valiosos. E quais estratégias utilizar na análise fundamentalista no day trade? Primeiro, planejamento com antecedência. Identifique as notícias de alta relevância no calendário econômico. Crie cenários possíveis para cada evento e ajuste a sua estratégia conforme as expectativas. 2. Abertura do mercado. Analise o comportamento de ativos correlacionados como o peso mexicano e o DI e aproveite a volatilidade inicial para identificar tendências claras. 3. Eventos de alto impacto. Evite operar imediatamente após o lançamento de dados importantes, pois a volatilidade pode ser extrema. Espere por confirmação antes de abrir posições significativas. 4. Gestão de risco. Utilize seu stop ajustado à volatilidade atual do mercado. Diversifique suas operações para minimizar perdas em caso de movimentos inesperados. Agora, quais são os prós e contras da análise fundamentalista? Base sólida para valuation, mas não prevê momentos exatos de entrada. Considera fatores políticos externos, mas demora para capturar tendências imediatas. Agora vamos a um exemplo real e prático. Durante a crise política brasileira de 2015, muitos traders estavam de olho nas ações da Petrobras. A análise gráfica indicava um suporte nos R$4 e muitos viram isso como uma grande oportunidade de compra. No entanto, a análise fundamentalista mostrava uma empresa com altos níveis de endividamento e grande incerteza política. Quem seguiu apenas o gráfico sem prestar atenção nos fundamentos provavelmente teve prejuízo. Mas quem soube integrar as duas abordagens, avaliando o risco político e o suporte técnico, fez escolhas mais conscientes. Um exemplo famoso de combinação das duas análises pode ser observado no método do famoso Warren Buffett, que usa uma análise fundamentalista para identificar empresas sólidas, e em traders como Paul Tudor, que dominam a análise técnica para capturar tendências rápidas. Mas então, como podemos usar essas análises juntas? A resposta está na combinação estratégica. Use a análise fundamentalista para escolher empresas sólidas, que têm bons fundamentos e estão supervalorizadas. Depois, utilize a análise gráfica para encontrar os melhores pontos de entradas e saídas. Uma estratégia popular é a Value Investing Time, onde investidores identificam empresas sólidas com análise fundamentalistas e esperam por sinais técnicos de compra para otimizar o ponto de entrada. Isso quando a gente fala em ações. Mas é importante destacar que, apesar de eficientes
ambas as análises possuem limitações. A análise gráfica pode ser altamente influenciada por eventos inesperados, como crises econômicas, políticas ou desastres naturais, e ela depende totalmente de dados passados e não tem como prever eventos futuros de grande impacto. Por outro lado, a análise fundamentalista tem uma visão mais ampla, mas não identifica o preço específico para dar a entrada ou a saída. O papel das análises no controle emocional. Outro ponto essencial que não podemos esquecer é o impacto emocional nas suas operações. Tanto a análise gráfica quanto a análise fundamentalista podem te ajudar a tirar as emoções da jogada e evitar decisões impulsivas. A análise gráfica, com seus sinais claros de compra e venda, ajuda a reduzir a incerteza em momentos de volatilidade. Já a análise fundamentalista traz uma visão mais racional para verificar a tendência do ativo. Por exemplo, muitos traders, ao verem uma queda bruta de preço, entram em pânico e vendem suas posições por impulso. Mas se você estiver atento a qual notícia que fez com que o gráfico se comportasse dessa maneira, irá esperar os minutos seguintes para aguardar o gráfico se equalizar, podendo evitar prejuízos desnecessários. O segredo é sempre ter uma estratégia clara, baseada nos seus estudos e sem se deixar levar por emoções como o medo ou a ganância. E no final, não existe uma melhor análise. Tudo depende do seu objetivo no mercado. Mas o grande segredo dos grandes traders e investidores é saber combinar as duas. Agora que você já sabe as principais diferenças, que tal colocar esse conhecimento em prática? Se você está curioso para explorar o mercado financeiro de uma maneira simples e acessível, esta é a sua chance. Com o Copy Trader, você pode acompanhar as minhas operações e aprender enquanto investe. Não é necessário ter experiência prévia, nós facilitamos o processo para você. Que tal dar o primeiro passo hoje? Clique lá no link abaixo e cadastre-se e descubra como funciona essa ferramenta. O mercado financeiro está ao seu alcance, então explore e veja por si mesmo. Se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos. E claro, deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões de próximos temas. Nos vemos no próximo vídeo e bons traders!